beleza. Vamos lá. Gravando de novo, que da última vez que eu gravei aqui ficou sem som, vocês acreditam? Aí fiz uma aula de quase 30 minutos sem som. Bom, vamos lá. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre classificação de seres vivos. Por que é importante a gente falar sobre isso? Primeiro porque cai muito pegadinha no Enem, que faz com que você erre por besteirinhas, tipo o formato do nome, sabe? E também porque é importante você entender por que existe essas características que dividem um ser de outro, por que de dividir, por que classificar. Bom, a importância de classificar eu acho que é muito clara. Acontece o seguinte, a gente tem organismos, a gente tem hoje um mundo globalizado, a gente percebe porque pela própria pandemia que aconteceu, por quê? A gente tem pessoas de todos os lugares do planeta tendo contato com pessoas de todo lugar do planeta. Então, as pessoas, quando elas vão se expressar e falar sobre alguma coisa, algum ser vivo, por exemplo, elas podem estar falando sobre o mesmo ser vivo, só que com um nome diferente. Eu vou dar um exemplo clássico que a gente tem aqui sobre a mandioca, né? A mandioca, aqui a gente chama de mandioca, no Rio a gente chama de aipim, o pessoal chama, tem alguns outros lugares que o pessoal chama de macaxeira, nos Estados Unidos ela chama wahoo, e, por exemplo, o nome científico dela é Manihot esculenta. Então, quer dizer, Manihot esculenta, você pode falar em qualquer lugar do mundo, quer dizer, biologicamente falando, né? Escrever em qualquer lugar que todo mundo vai saber que é a mandioca. Exatamente aquilo que você está querendo, aquele ser vivo que você está querendo mostrar. Né? E aí o que acontece? Quem foi que propôs isso e teve um sistema que funcionou e que está sendo utilizado até hoje? Foi esse Carl von Linné. Esse cara, ele nesse livro chamado Sistema Natural, ele publicou em 1735 esse manual de como você classificar os seres vivos. E ele é utilizado até hoje. Tá? Esse é o livro, só para vocês terem uma noção do que é. E aí o que acontece? Ele partiu da seguinte ideia, de um nome binomial. O que acontece é o seguinte, seres com características muito semelhantes, tipo o cão e o lobo, eles são classificados no mesmo gênero. Tá? E aí, as características que determinam eles como um ser específico, que difere eles completamente de outros seres vivos, é chamado espécie. Então, os seres da mesma espécie são iguais, né? E os seres um pouco mais semelhantes são um gênero. E aí o que acontece? Como vai ser essa classificação? Eu vou falar de novo, depois mais na frente. A gente vai usar, vou falar várias vezes porque é isso que vocês têm que decorar. A gente vai escrever em latim, a gente vai escrever a primeira letra do gênero em letra maiúscula e a letra da espécie em letra minúscula, tá? Em itálico, negrito ou sublinhado, tá? Mas vamos lá. Que a gente já falou. Vamos lá. E aí a gente tem aqui o seguinte: como é essa classificação, tá? Ó, a gente tem do mais geral, que é o reino, até o mais específico, a espécie. Então, geralzão, reino, vai ficando cada vez mais específico, mais específico, mais específico, até chegar na espécie. Aqui a gente tem um geralzão, né? Porque vocês lembram que a gente no começo do ano falou sobre a formação da vida na Terra, né? E a gente tem o coacervado aqui, um ancestral em comum, que deu origem às bactérias, né? E essas deram origem aos protistas, que deram origem aos animais, e deram origem às plantas e os fungos, tá? Os animais vão desde dos seres humanos até a água viva, as plantas desde de algas verdezinhas até sequoias centenárias e gigantescas, e os fungos também vão desde a levedura que faz a cerveja
até os cogumelos gigantes, por exemplo. Eu tenho aqui em casa um orelha de pau, que se vocês quiserem depois eu tiro uma foto e posto lá, deve ter pelo menos uns 40 centímetros, tá? Bom, a gente vai usar o caso do cachorro de novo, né, que a gente usou lá, que o lobo e o cachorro são do mesmo gênero, né, que é o gênero Canis, só que eles são de espécies diferentes, que é o Canis familiaris, o cão de casa, cão doméstico, né? Então vamos lá, o reino deles é Animalia, todos os animais da face da Terra são do reino Animalia. Depois tem os Chordata, aí saem os invertebrados, tá? E ficam os vertebrados e alguns seres que têm um, um esqueleto rudimentar, tá? Aí no subfilo entra o vertebrata, depois na classe entra os mamíferos, aí dos mamíferos sai peixes, anfíbios, répteis, aves, né, que tem todas aquelas características, pelo, fornece leite para os filhos, essas coisas todas. Não seria possível, por exemplo, um, um passarinho dando leite para o filhote. Né? Aí depois a gente vai para carnívoro, aí sai os herbívoros e os roedores, vai para canidae, né? Aí sai os felídeos, que são os felinos e os ursos. E aí vamos pro canis, que aí já sai a raposa, fica o cão e o lobo. E por fim canis familiares, né? Que fecha a classificação do cão, né? Bom, aqui a gente já tem, ó, desde o começo, né? Desde os animais, aí depois os cordatas, aí depois os vertebrados, aí os mamíferos e assim sucessivamente, tá? Bom, essa aqui eu coloquei para exemplificar para vocês, por exemplo, seres bem separados. Essa aqui é do cavalo. A gente tem o cavalo e o animal e o caracol na mesma, no mesmo reino. Aí depois você vai descendo, e aqui que eu acho bem interessante. A anta, ela poderia sair e ficar junto com o porco, né? Mas não, ela é mais semelhante ao jumento do que o porco. Então, na próxima, que é o Perissodactylus, ela fica semelhante ao cavalo e ao jumento. Bom, essas são as regras básicas. Então, o nome do gênero deve ser escrito em latim, grifado, sublinhado em negrito. Cada organismo é conhecido por duas palavras, né? O primeiro termo é o gênero e o segundo a espécie. O primeiro sempre em letra maiúscula, o segundo sempre em letra minúscula. Aqui a gente vai ter outro caso, por exemplo, Trypanosoma cruzi, ele é um nome dado por Carlos Chagas para homenagear o Oswaldo Cruz. Então, o cruzi é de cruz. Então, nesse caso, ele pode ser com letra maiúscula. Só que isso é uma exceção. Então não decorem a exceção, porque vocês vão ter muita coisa para decorar para o Enem. Então esquece a exceção. Então sempre a primeira em letra maiúscula, a segunda em letra minúscula. Isso aqui é só se tiver uma pegadinha, eu nunca vi esse tipo de pegadinha, seria muita trollagem, né? Para não falar outra coisa. Aqui tem algumas regras de subespécies, né? E isso é bom vocês darem uma olhada, mas inicialmente a gente precisa usar nosso tempo nisso, né? Aqui a gente tem as principais características do reino Monera. O reino Monera é o reino das bactérias, né? E aí a gente tem exemplos aqui de cocos, bacilos. Eles são seres unicelulares procariontes, quer dizer, não tem o núcleo individualizado, não tem organelas membranosas. Isso a gente já trabalhou incessantemente. Então é só para vocês lembrarem que esse é o facinho. O que é facinho? Essa é a mais fácil. O reino Monera, que são as reinas de bactérias e das cianobactérias ou cianofícias, que são exatamente as que produzem o oxigênio do nosso planeta, não as árvores, né? Elas são do reino Monera, tá?
Então, reino Monera, unicelulares procariontes, né? Sem núcleo individualizado. Essa aqui eu dei uma resumidona para vocês ficarem bem, para resumir bem. Nos outros materiais vai ter todas as características, mas essas aqui são as que é mais essencial para vocês decorarem. Se vocês decorarem ela, automaticamente vocês vão acertar 90 a 99% das questões. Que elas são unicelulares, só que agora eucariontes, tá? Unicelulares eucariontes. Aí depois você tem o reino fungi. O reino fungi, eles também são eucariontes, todos são eucariontes. Daqui para frente, todos vão ser eucariontes. Eles existem fungos, existem do reino fungi, existem bolores e leveduras, né, que existem unicelulares e pluricelulares. A sua parede celular ela é formada de quitina, tá? Que é uma molécula típica de insetos, né, do exoesqueleto do inseto, e não de celulose como dos vegetais, né? Então, a sua parede celular é feita de quitina, né? E elas se alimentam por absorção. São todos heterótrofos, né? Que precisam se alimentar de outros seres vivos. E a sua alimentação é por absorção. O que é absorção? Não é digestão, não é igual a gente que a gente come, mastiga, digere, diminui, reduz até ser possível entrar nas nossas células. Ele absorve direto essa substância já reduzida, já em tamanhos menores, para dentro dela. Né? Tanto que você vê que, por exemplo, o bolor, né? O bolor dá na laranja e ele vai se aproveitando, sugando o sumo da laranja até que a laranja apodrece. Ó, por isso que eles se alimentam de coisas em decomposição, né? Eles participam do processo de decomposição. Bom, as plantas, essas são fáceis também. São seres autótrofos e eucariontes. Então, o que acontece? E a sua membrana, ela é composta... Sua membrana não, você está errado. Sua parede celular é feita de celulose. Isso aí a gente já trabalhou também. A celulose é um dos carboidratos mais abundantes no planeta, né? O mais importante é que elas são autótrofas, né? Elas produzem seu próprio alimento, tá? E tem parede celular feita de celulose. A gente já viu as diferenças entre as duas células, na verdade, entre a célula bacteriana, a célula vegetal e a célula animal, tá no caderno de vocês, né? E, finalmente, os animais, né? Os animais, eles são seres multicelulares, são heterótrofos, quer dizer, elas não produzem seu próprio alimento e têm que se alimentar de outros seres vivos. Eles vão desde as esponjas, que são organismos bem simples, até o ser humano, que é um organismo muito evoluído. Beleza? Então aí a gente já tem as características principais de todos os reinos. E é isso que vocês têm que decorar. Depois eu vou. Quando a gente tiver presencial, vocês me lembram de falar isso, que provavelmente vai cair um conhecimento 2000, final de 2018, que o pessoal quer botar mais um reino das arqueobactérias. Mas isso aí a gente fala depois, é melhor não confundir vocês agora. Agora a gente vai falar um pouco do sistema sistemática filogenética, né? Sistema filogenético ou cladístico. Né? Isso é só para vocês entenderem como funciona a evolução e a especiação, a formação dessas espécies. Porque como no começo a gente falou do aparecimento da vida na Terra, desde o coacervado, essas coisas todas, eu vou mostrar agora para vocês como é que isso funciona evolutivamente falando. A gente tem dois tipos de alterações nas populações. A anagênese. A anagênese é um processo comum. Por exemplo, esse processo comum, toda a população vai acabar sofrendo. Uma população ela não fica estagnada para sempre. Na verdade, vão aparecendo mutações, essas mutações vão
elas podem gerar consequências negativas e automaticamente essas características vão sumindo, ou consequências positivas, que vão favorecendo a reprodução desses seres e aí ela vai tomando conta da população. No caso, essa anagênese é um processo comum. Então, por exemplo, a gente tem entre a gente a redução de pelos corporais, a gente tem o siso, né, que está desaparecendo. Tem várias características nos seres humanos hoje que, no geral, elas estão acontecendo, né? E já a cladogênese já é diferente. A cladogênese é quando há uma separação de populações. Eu vou dar um exemplo aqui de características diferentes, mas de mesma espécie. Por exemplo, os japoneses e a gente, eles têm características diferentes, mas eles são da mesma espécie. Mas isso provavelmente está relacionado à posição geográfica que eles se encontram. Se a gente ficasse separado durante centenas de milhares de anos, com certeza eles seriam uma espécie e nós outra. Lembre-se que hoje a gente é a mesma espécie, só que a gente vê que a gente tem um detalhe, uma minúciazinha de processo evolutivo diferente. Lembrando vocês que o processo evolutivo ele pode ser positivo ou negativo. A gente não sabe qual, por exemplo, o olho puxado é um processo melhor para o ser humano do que o olho convencional, né? Então, quer dizer, não vem ao caso. Só estou falando que a separação populacional gera modificações em separado. Isso que é a cladogênese, né? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui de uns caramujos, que também estava lá no primeiro exemplo lá. O que acontece? A gente tem a população A de caramujos, né? Essa população A, ela ficaria normal e ia evoluindo. Mas aí aconteceu alguma coisa que separou essas duas populações de caramujo, tá? A população, essa população ficou, por exemplo, de um lado da montanha e essa do outro lado da montanha. Quais são esses eventos que geram barreiras, né? Por exemplo, acidentes, desmoronamento, terremoto, inundação, por exemplo, gerados pelo homem, quando o cara faz uma barragem, quando eles fazem uma barragem para ter uma hidrelétrica, por exemplo, eles ocupam grandes espaços de água que não existia. Então, quer dizer, eles separam populações. Derramamento de lava, em longos prazos a deriva continental, né, o movimento das placas, né? E aí tem outras espécies também, algumas migrações que acabam separando organismos. Mas de qualquer forma, se esses organismos ficarem centenas de anos separados, eles acabam formando novas populações. Então, no caso aqui, a gente tem isso. A população A, ela separada geograficamente, ela gerou uma população B e uma população C, que aqui um casquinho mais escuro e aqui um casquinho bem mais claro. Então, provavelmente, numa situação dessa, a população B não conseguiria se reproduzir com a população C e ambas não conseguiriam se reproduzir com a população A. Então, nenhum desses três não conseguiria reproduzir. Bom, qual o conceito de espécie, então? O conceito de espécie é o seguinte: organismos, uma população de organismos semelhantes que conseguem reproduzir e ter um descendente fértil. Eu vou dar um exemplo aqui atrás, que é aqui, ó. Por exemplo, o cavalo e o jumento. O cavalo ele pode se reproduzir com o jumento e ele vai ter o burro, tá? O cavalo reproduz com o jumento e tem o burro. O burro é infértil, quer dizer, o burro não tem filhotes, entendeu? Ele não consegue ter filhotes. Ele pode ter o ato sexual, mas ele não tem filhote. Ele é estéril. Então, isso prova que o cavalo e o jumento são de espécies diferentes, entendeu? O que define se eles são de espécies iguais ou espécies diferentes é a característica de ter filhos e esses filhos também poderem ter filhos, que são chamados férteis, né? Então, beleza. Aí como é que a gente explica desde o começo, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, um ancestral em comum, e esse ancestral em comum ele foi tendo rupturas dessas sociedades, dessas populações. Essas populações foram ficando separadas e aí foram dando origem a outros ramos, a outras espécies, a outros gêneros, a outras classes, entendeu? E assim foi acontecendo.
Por isso que se formam os cladogêneses, os cladogramas, né? A gente tem aqui, por exemplo, o cladograma do ser humano. Você vê que a gente tinha um ancestral em comum, que provavelmente ele apareceu, era um marsupial e provavelmente apareceu há 60 milhões de anos atrás. Lembrando que há 65 milhões de anos atrás houve a extinção dos dinossauros, por causa daquele grande meteoro que caiu aqui na Península de Yucatán. E aí provavelmente facilitou a extinção desses dinossauros, facilitou que esses organismos se evoluíssem, quer dizer, conseguissem se espalhar mais. E aí, automaticamente, nessas separações populacionais, eles acabaram gerando esses organismos que formam. Então, por exemplo, o homem e o macaco têm o ancestral em comum, entendeu? O homem veio do macaco? Não, o homem veio de um ancestral em comum, provavelmente aqui, entendeu? Um ancestral em comum que deu origem ao chimpanzé e deu origem ao ser humano, tá? Bom, agora, se vocês quiserem essa apresentação, depois eu deixo ela ou arranjo uma apresentação até talvez mais complexa, porque na verdade essa é a parte que vocês vão, vão estudar, né? Mas aqui no fim dessa apresentação eu deixei algumas questõezinhas só para vocês terem uma noção, né? Só para dar uma fixaçãozinha nos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado. Fico feliz que vocês tenham assistido. Bons estudos e até a próxima aula. Um grande abraço.